falar sobre aplicações, script com Drupal usando o Backbone. Era para ter Twig também, mas ficou meio longo, eu achei que não ia dar tempo, eu acabei tirando o Twig. Eu vou colocar depois vou colocar os slides no site, e daí eu vou colocar a versão com Twig também. Só tirei porque eu acho que não vai dar tempo agora. Você acha que você consegue dar uma passadinha no Twig mesmo assim, ou vai ser impossível? Eu tirei os slides dele, é uma coisa, ele é bastante, ele não é difícil de entender. Eu posso entrar no site dele, se funcionar a internet aqui, que não estava conseguindo, mas eu posso entrar no site e mostrar o template dele, o modelo, como que fica, para você entender mais ou menos como que é. Mas é uma coisa bem simples. Então, antes de eu me apresentar, meu nome é Danilo, eu sou desenvolvedor de interface e interação na Chuva. Eu trabalho com Drupal há 4 anos e eu venho, nesse tempo, contribuindo para a comunidade Drupal e tal. E eu tenho essas participações com contribuições. Eu faço no meu tempo livre e um pouco no tempo da Chuva também, que eles têm um tempo para contribuir com a comunidade. Então, primeiro, explicar por que a gente faz aplicações de JavaScript. É uma coisa que em 2013 a gente já deve estar meio acostumado, assim, mas é uma coisa relativamente nova. Quem lembra quando surgiu o Gmail em 2004, eu acho, em 1º de abril de 2004, que era uma aplicação JavaScript, era um negócio muito novo, uma coisa que ninguém esperava que pudesse surgir, uma coisa meio impossível para a época. Hoje em dia é bem comum, a gente tem exemplos de aplicações para quando a gente precisa de meio uma fluidez na navegação, que uma página normal da web tem o request HTTP, né? Tem uma página, você clica no link, uma coisa assim, ele manda um request. Demora, fica carregando, processando tudo, processa todo o HTML, processa todo o CSS, JavaScript e tal, e manda de volta. E com isso tem uma pausa que não é desejada em algumas aplicações que a gente pode fazer hoje em dia. E o JavaScript, ele agiliza esse processo, ele continua fazendo esses requests, mas ele faz uma coisa meio por baixo dos panos, e a gente mantém a interface lá, o usuário continua vendo tudo que está no site, ele não tem que carregar a página, então é uma coisa que deixa aplicações mais dinâmicas, digamos assim. Do Drupal. O Drupal, a gente pode usar ele como o back-end mesmo, como a parte que fica por baixo no servidor, processando essas informações. Então, uma aplicação típica de JavaScript com Drupal fica uma camada de HTML, um monte de código JavaScript, de front-end, e ele fica mandando tudo por Ajax ou qualquer tecnologia que faça isso com JavaScript. Ele manda as informações e obtém os dados processados pelo Drupal. E o Drupal, claro que a gente está na Drupal Camp, acho que quem aqui conhece o Drupal sabe que ele é bastante poderoso para esse negócio de gerenciamento de informações, de processamento e tal. Então, ele é uma boa escolha para fazer
em conjunto com aplicações. E também tem o Web Services, que eu coloquei ali, que é uma das formas muito legais, muito abertas assim, do Drupal se comunicar com essas aplicações. Então, tem outros jeitos também, que não são Web Services, você pode fazer uma coisa mais fechada, mas o Web Service é meio que um padrão aberto, que você usa uma coisa do tipo REST, que é Web Services no protocolo HTTP, e com o Drupal você pode lidar com isso de forma bastante fácil, tem módulos prontos para isso, tem um módulo para isso, como o pessoal diz, né? E você usa então o Drupal embaixo e o JavaScript em cima no front-end. E o Backbone é a biblioteca que a gente usa na camada do front-end para melhorar a experiência de desenvolvimento dessas aplicações. O Backbone ele tem um monte de ferramentas para trabalhar justamente com Web Services, ele tem ferramentas para trabalhar com estrutura de dados e essas coisas, e ele integra bem com Web Services do Drupal. Ele entrega bem com qualquer Web Services, na verdade. Ele é configurável, você configura as suas opções de como funciona esse Web Service, qual que é a URL, quais são os parâmetros que você passa e tal, e ele trabalha em tudo isso. Agora, quais são os problemas que a gente tem quando a gente não usa o Backbone, ou não usa uma ferramenta como o Backbone, uma ferramenta para organizar esse processo de produção de front-end? Um deles é que programadores de Drupal, em geral, não programam JavaScript. Esse é uma regra que eu vejo em bastante coisa da comunidade Drupal. Quem conhece a fundo o Forms API do Drupal sabe que ele tem umas opções de trabalhar com Ajax, que é aquela hashtag AHA, que eu acho que é hashtag Ajax agora no Drupal 7. Isso é um jeito bem feio de trabalhar com JavaScript, mas é um jeito que o pessoal do Drupal usa. E tem o problema também de que JavaScript é uma linguagem independente, é uma linguagem como PHP, como HTML, que você tem que dominar e você tem que saber como trabalhar com ela. E os programadores de Drupal, em geral, eles estão muito focados no PHP, focados naquele processo de site building, né, que a gente chama, que é quem trabalha com a interface do Drupal e tal. E não tem muito tempo para dedicar no JavaScript. Mas o JavaScript ele tem todo um ecossistema de desenvolvedores, toda uma comunidade de desenvolvedores de JavaScript, tem boas práticas de desenvolvimento, tem coisas erradas de más práticas de desenvolvimento, e o Drupal faz algumas delas. E esse é um primeiro problema que os desenvolvedores de Drupal geralmente têm quando fazem um código JavaScript. Aqui eu coloquei alguns exemplos de bibliotecas de JavaScript que tem que o pessoal que trabalha com JavaScript mesmo, que não trabalha com Drupal geralmente, conhece bem, que são ferramentas muito boas que
seguem boas práticas e tudo mais, e elas facilitam bastante o desenvolvimento de JavaScript. Esse é um outro problema do Drupal. Esse é, do mesmo modo que os desenvolvedores não estão muito acostumados com JavaScript, eles fazem essa coisa que é o único behavior, o behavior megazord do projeto, que qualquer coisa de JavaScript você pega e põe lá. E isso é o problema em praticamente todas as linguagens. Você não tem uma organização, você tem aquele código espaguete que fica difícil para manter, você vai ver o projeto 6 meses depois e você não consegue achar nada porque está tudo jogado dentro de uma coisa em JavaScript que faz o que precisava ser feito na hora do projeto. Então, esse é um padrão de desenvolvimento de quem não adota muitas boas práticas de organização. E, por último, uma coisa bem simples, na verdade, mas que eu queria falar bastante nisso, que quando eu descobri isso, mudou minha vida de JavaScript, que não é isso, guys. Esse é outro problema que os desenvolvedores encontram, na verdade, que é o JavaScript, a orientação de objetos dele é baseada em protótipos. Então, quem está acostumado com Java, quem está acostumado com Ruby, quem está acostumado com C++, a maioria das linguagens orientadas a objetos tem aquele processo aquele negócio de classe. O JavaScript não tem isso. O JavaScript ele tem uma orientação a objetos que é feita de outra forma, que é uma forma que não é errada, não é uma coisa que está faltando no JavaScript, embora existem propostas de adicionar classes ao JavaScript, mas não é algo que está faltando. É um modo diferente de fazer orientação a objetos, que é o uso de protótipo. E é uma coisa que já tem umas discussões na W3C, em várias listas de quem desenvolve mesmo a linguagem, o ECMA Script, que é o padrão, e para colocar suporte a classes, mas não é algo errado, é algo que seria bom ter, mas não tendo, não tem problema. E é algo que também é possível simular com um modo como o JavaScript funciona atualmente, com protótipos. É possível você criar uma espécie de um protótipo que funcione como se fosse uma classe, que você consiga usar sem ter muito problema se você não entende muito de protótipos. É claro que para você implementar isso, você tem que entender de protótipo, mas para você usar, é uma coisa que você não precisa, uma vez que isso esteja disponível. E esse era o problema que eu queria falar antes, na verdade, que é a questão de como as pessoas lidam com eventos em JavaScript. Eventos, todo mundo sabe, aqueles eventos de objetos de HTML, de DOM, eventos do tipo clique. Quando você dá um clique, ele dispara um evento e você pode escutar esse evento e executar alguma coisa através disso. Existe uma possibilidade no JavaScript de você usar eventos personalizados. Isso é uma coisa que abre bastante possibilidade. Existe um paradigma de desenvolvimento, inclusive, eu não conheço muito, mas é uma coisa, é um desenvolvimento orientado a eventos, eu acho, Event Driven Development, uma coisa assim. Mas isso abre bastante possibilidade, e uma coisa que é feita errado normalmente, e agora eu vou ir para o código, que
você coloca o que está executando o evento dentro do que está chamando essa execução. Então, vamos dizer, você tem esse ventilador aqui e tem um interruptor do ventilador. O interruptor não é quem executa a ação de girar o ventilador. Quem executa é o ventilador em si. Mas o que geralmente é feito em JavaScript, quando não tem muitos padrões, muita organização, é justamente o contrário. Você coloca no botão do ventilador uma ação, girar ventilador, quando clicar. E isso leva a vários problemas de organização. Esse é um exemplo de uma lista de tarefas com o jeito errado de fazer eventos. Então, vocês estão conseguindo ler aqui? Eu coloquei bastante grande o código, acho que dá. Então, esse nova é o botão que você clica para criar uma nova tarefa. E você vê aqui que nesse evento clique, você executa a ação de criar a nova tarefa, de colocar o texto dentro da lista de tarefas. E isso é um exemplo bem simples, mas é basicamente um grande gerador de problemas de JavaScript quando você tem aplicações mais complexas. Nesse caso, não tem muito problema. O jeito mais organizado de fazer isso é através de eventos personalizados, que é justamente esse paradigma de desenvolvimento baseado em eventos, que é você nota agora que a lista, que é o container da lista mesmo, que contém o evento de adicionar um item nela. E quando você clica no botão de novo item, ele só chama o evento. Eu estou usando o jcab aqui nesse caso, né? Ele chama esse evento e a própria lista se encarrega de criar o item dela. Isso é importante porque um exemplo bem simples, se tivesse outro botão, eu não preciso duplicar toda a lógica de criar um novo item na lista. Isso é uma coisa bem interessante mesmo. E, finalmente, o Backbone. O Backbone é uma biblioteca de MVC. Vocês devem saber que MVC é uma questão complicada. Tem gente que acha que o Backbone não é MVC, tem gente que acha que MVC não é MVC. É uma coisa bem problemática. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu particularmente não me importo se é MVC ou não. Ele tem um model, ele tem um view, ele não tem um controller. E isso basicamente gera o problema que as pessoas acham que ele não é um MVC. E, particularmente, tem um outro nome que eles dão para esse caso, que é MVP, se eu não me engano. Não me importa, sabe? Funcionando, tá bom. Essas são as features do Backbone. Então, como eu já tinha dito, ele tem models, ele tem views, ele tem collections, que são conjunto de models, uma lista de models. E ele tem algumas outras coisas mais underground que
uma vez você se aprofunde um pouco mais no backbone, você vai conhecer. Tem routers também que é um pouco mais comum. E uma coisa que ele traz para quem não está acostumado com JavaScript é a orientação a objetos clássica, que facilita para quem está acostumado a programar com Java ou com linguagens que usam classe, ele tem uma sintaxe bem parecida com classes. E eu usei os eventos do jQuery no código anterior, mas Backbone também tem suporte a eventos, e eles funcionam. Você pode trabalhar da mesma forma, com desenvolvimento baseado em eventos, e não serve só para os objetos de jQuery, como no jQuery. Serve para qualquer objeto. E os routers são a parte que geram efetivamente a integração entre o backbone, entre a aplicação de JavaScript e o código que está na sua aplicação de back-end, do Drupal, no caso. Ou qualquer outra coisa que você queira usar no back-end. O router, ele gera URLs para... Aliás, ele usa URLs para trabalhar com servidores de web services. Vou colocar no código que é melhor. Sim. Como que funciona a compatibilidade com o jQuery? Se eu dou um byte, por exemplo, de um elemento, de um evento, e eu posso dar um byte nesse mesmo elemento com um backbone, e eles um não atrapalha o outro? Não. Sinceramente, com objeto de jQuery eu não sei como funciona, mas eles usam uma sintaxe um pouco diferente. O backbone você usa em objetos de backbone, normalmente, ou quaisquer outros objetos. E o jQuery é só para objetos de jQuery, que é só aquele seletor que você escreve o cifrãozinho e coloca o elemento, o elemento HTML. O backbone, ele é uma coisa um pouco mais abstrata. E eu acho que ele não mistura com jQuery. Então, você pode usar os dois em conjuntos, mas não vai ter uma incompatibilidade nisso. E essa aqui é o código anterior escrito de uma forma com objetos de backbone. Isso é uma coisa um pouco mais abstrata mesmo. Ele não tem nada de HTML, não tem nada de DOM, que nem o seletor do jQuery. Ele é só um monte de objetos de JavaScript, ficam soltos no seu código, você trabalha com eles. Eles são organizados de uma forma que você consiga trabalhar bem. Tem um pouco d'água aqui. Então, desculpa aí. Então tem o model, que é um objeto propriamente dito. Ele é a coisa mais parecida que você vai encontrar de uma classe de orientação a objetos. É efetivamente o que faz essa tradução de orientação clássica. Então, quem conhece orientação clássica sabe que você usa para definir objetos na vida real, sei lá,
um objeto peixe que é descendente do objeto animal, e você tem uma instância da espécie propriamente e tal. E o model do Backbone, ele é basicamente isso feito em JavaScript. E nesse caso eu estou usando uma tarefa. Eu não vou ter nenhum uso para essa tarefa de exemplo. Eu só coloquei aqui para você entender que você está literalmente instanciando uma classe e salvando nessa variável. E o collection, ele é realmente uma coleção de objetos, não tem muito o que dizer sobre ele. Ele tem alguns métodos que facilitam o trabalho com grupos de objetos, como aquele negócio de ordenar, de você andar pelo objeto, não sei como é traduzido, for each, né? E ele tem vários métodos para facilitar o trabalho com isso mesmo, de adicionar novos objetos também, as coisas. Isso é um exemplo de como ficaria aquele clique lá que vocês vão ver que está ficando cada vez mais complicado. Deve estar pensando, pô, eu tinha um código de 4 linhas e agora eu estou escrevendo 2 páginas de código só para fazer a mesma coisa. Mas é que nesse exemplo é bem simples mesmo e não dá uma ideia boa de como ele facilita o trabalho. Mas quando você tem um aplicativo mais complexo, essa estrutura toda ela acaba ajudando a você organizar melhor a forma como você trabalha. Nesse caso, a lista principal é a instância da collection, né? E eu usei o método add para ele literalmente criar um novo model dentro da lista. Ele já cria e adiciona. É que não tem aqui. Deixa eu voltar. Nesse model aqui eu posso também ter... eu coloco métodos nele. Tem um método que chama initialize, na verdade, que é o construtor mesmo é literalmente igual ao construtor de orientação clássica, que ele vai ser executado quando uma nova instância é criada. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas nesse caso, toda aquela lógica de criar um objeto seria colocada nesse método dentro desse model aqui. E deixa eu voltar então. E isso é o que tira toda a responsabilidade de executar ações quando um objeto é criado, tira desse nova, que é o botão, e coloca na tarefa, que é o objeto propriamente. E a view é o que gera, não confundam com views do Drupal, que é o mesmo termo, mas tem outro significado. Nesse caso, ele é mais parecido com um template do Drupal, que é literalmente a renderização do HTML do objeto, como ele é imprimido na tela do navegador. E ele é um tipo também do Backbone, e você chama essa função render, esse método render,
que ele é chamado para imprimir mesmo o objeto, e você pode trabalhar nesse método para imprimir do jeito que você quer. No caso, eu só coloco o valor dentro do elemento mesmo. Mas quem tem um template mais sofisticado vai trabalhar nessa parte do view. E esse é o view da lista, que é um pouco mais complicado. O código quase que não coube na tela. Deixa eu ver se coube. Coube aqui. A lista é o collection, né? A lista de tarefas. Então, ela tem ele é um view também, então ele usa esse mesmo método render. E, no caso, tem uma coisa interessante aqui, que ele pega o objeto da lista, que é aquele lista principal que foi definido há uns slides atrás. E ele, como eu disse, ele era um collection, e ele tem esse método it para iterar por todos os objetos de tarefas que tem dentro dele. E para cada um dessas tarefas, eu crio nessa função uma nova view para ela e atribuo o model. Depois vocês podem verificar na documentação do Backbone a sintaxe certinha, porque tá eu não estou explicando muito bem aqui, mas nesse caso ele itera e para cada objeto ele passa nessa variável tarefa. E daí eu passo ela para essa nova instanciação da view. Eu dou um render nela e no final eu pego essa própria view e coloco dentro da lista. Nesse caso, eu estou trabalhando com as views propriamente. Então, isso já fica visível no navegador. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu exemplo aqui. Um pouco para trás. Eu acho que eu não tenho internet. Né? Não carrega. Eu tinha preparado uma página com os exemplos, mas eu salvei ela online e eu não esperava que eu não ia ter internet aqui. Seriam uns exemplos que funcionam. Deixa eu ver o que vem depois, então. Abriu? Não abriu. Não tem. Isso ficou meio chato, porque eu realmente podia mostrar ele funcionando. Nesse momento ele já estava funcionando bonitinho. E isso aqui é um outro método interessante do Backbone, que nesse caso eu estou continuando o código da view anterior. Eu estou continuando o método dela adicionando o método do construtor, né, o initialize. E nisso eu coloco um evento para lista de tarefas, para quando é adicionada uma lista nova quando é adicionada uma tarefa nova nessa lista, ele renderiza a tarefa. É a tarefa nesse caso? Sim. E essa é a parte mais interessante do Backbone, que você pode trabalhar com os eventos para sempre que houver alguma modificação
nesses objetos, nessas coisas abstratas, você imprime uma coisa nova no HTML, ou você re-renderiza. E isso é o que torna o desenvolvimento com um backbone mais fácil e menos... O código fica menos bugado, fica mais fácil de entender, fica mais organizado. E a alternativa disso seria você refazer essa renderização sempre que adiciona uma coisa nova. Esses aqui são as relações entre os tipos do backbone e no Drupal, que agora são as coisas que vocês já devem conhecer. Então, os módulos, eles são literalmente classes, como já disse. Eles se relacionam bem com as entidades do Drupal, eles se relacionam bem com os nodes também, que não deixam de ser entidade, eles funcionam também com usuários, ou com taxonomias. Qualquer coisa que seja entidade no Drupal, você consegue trabalhar com models no front-end. Isso tudo que é do backbone você trabalha no navegador, né, no JavaScript. O que é do Drupal, você trabalha no PHP. Então, essas coisas são relacionadas umas com as outras. Os views eu também já mostrei, eles são equivalentes aos TPLs do Drupal. Eles são objetos também, então você pode usar métodos neles. Eles são um pouco mais dinâmicos, né, que TPLs. Não são uma coisa que é só um código, que é só um código estático que recebe variáveis. Você pode fazer bastante coisa com ele. Os collections seriam o equivalente das views do Drupal, que elas são listas de coisas, de models que são entidades e tal. E o router, que é o equivalente aos endereços do Drupal. E no backbone, uma coisa interessante é que os routers ele trabalha com a barra de endereço do navegador, literalmente. Então, você pode configurar para, quando você clicar numa tarefa X, ele troca a barra de endereços lá em cima para barra tarefa, barra X. Um dos parâmetros que você passa no model. E isso ele atualiza isso sem modificar, sem mandar um request novo e tal. Ele realmente usa todas aquelas coisas novas de HTML5 para atualizar a barra de endereços sem você sair da página. Você pode mapear elas para funcionar do mesmo jeito que elas funcionam como os paths do Drupal. Isso daqui é como a gente faz a relação do Drupal com o front-end, o back-end com o front-end. O Drupal, como eu disse, ele é a camada de back-end, né? Ele processa os dados, ele trabalha com as informações que você não pode trabalhar no front-end, e o backbone você trabalha com tudo que precisa de ser rápido, tudo que você está usando o browser do usuário, literalmente. E existe o backbone, eu quis dizer nesse caso, foi o módulo backbone do Drupal. É um módulo que vocês vão achar em
em Backbone mesmo, drupal.org/project/backbone. E ele vem junto com um monte de módulos para ajudar a integração do Backbone com o Drupal. Ele traz o Backbone cru, que na verdade ele não traz o script, né? Ele só faz aquela integração. Você tem que baixar o script separado. Mas ele traz o Backbone sem nada, é o mesmo que você baixaria no site. E também ele traz alguns módulos. Tem um módulo que se integra com o REST-AWS, que é um outro módulo de Drupal para você trabalhar com web services no Drupal. Tem um módulo também chamado Services, que inclusive tem uma palestra dele nessa DrupalCamp, eu acho que é no sábado. Vai ter uma palestra sobre esse módulo. E também é possível trabalhar com ele ao invés do REST-AWS. O REST-AWS já tem uma coisa um pouco mais integrada do módulo do Drupal de Backbone. Então, é uma coisa que você baixa e você não tem que fazer muita coisa. Você começa a criar código em JavaScript mesmo, em Backbone, mas você não tem que configurar essa integração com JS e com Drupal. E deixa eu ver o que tem mais. Agora, nesse momento, eu tinha preparado um outro exemplo que era num site rodando em Drupal mesmo. Mas eu não estou conseguindo acessar a internet. Tá. Entrou, porque isso está no meu local. Aqui. Então, esse é um site, uma instalação Drupal que eu preparei para demonstrar. Eu vou mostrar aqui como está feito, então. Eu criei um tipo de conteúdo. Que são aqueles tipos que você trabalha com o front-end do Drupal mesmo. Você faz isso aqui. Você pode criar. Eu deixei só o campo de texto, um campo booleano de que a tarefa está feita. Agora, eu tinha preparado um exemplo que estava nesse coisa aqui. Mas ele não está abrindo, porque eu não tenho internet. Então, eu não vou poder fazer muito, não vou poder demonstrar essa coisa. O que seria, era um formulário, era uma página como um formulário comum. Era um formulário simples, assim, com um botão para criar uma nova tarefa. Esse botão ele se integrava com o... Só um momento, você quer levantar? Oi? Consegue escrever o link para a gente? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, eu vou colocar essa palestra toda, tudo que eu fiz, no GitHub. E daí eu vou passar o link para vocês, e aí vocês podem ver. Tá? E eu acho que está estourando o tempo, inclusive. Mas essa era a parte principal, que seria
a demonstração do Backbone funcionando mesmo. E isso vai ficar... Não vou conseguir demonstrar. Agora... Deixa eu ver aqui que tem mais. E agora seria realmente o final, que eu teria a demonstração dele funcionando no meu grupo. Mas, então eu vou disponibilizar essa coisa funcionando no GitHub, e eu vou passar o link para vocês. E eu acho que está acabando o tempo, e não deixei tempo para dúvidas, mas se alguém quiser tirar uma dúvida, acho que seria... Eu já aproveito agora e já está passando o tempo. Alguém tem alguma dúvida? Então, tá. Ok. Eu vou colocar no site mesmo da Chuva os slides e o Drupal funcionando, a instalação. Então é isso. Obrigado.